Yo. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Bom jovens, eu tô gravando esse vídeo com Moto G7, não sei se a minha câmera frontal vai pegar aqui, mas eu acho que deu pra ver que é o Moto G7. Enfim, se a qualidade estiver meio zoada, se o áudio estiver muito zoado, a culpa não é minha. Infelizmente é a única coisa que eu tenho pra gravar. Mas enfim, o vídeo de hoje é a respeito da MIUI do Mi Mix 3 rodando no Moto X4 e como ela tá rodando através do projeto Treble. Abrindo as configurações aqui, por exemplo, indo na aba Meu Dispositivo, você já vê aqui o nome, modelo Mix 3, aqui Mix 3, e as configurações do Mi Mix 3, como Snapdragon 845, 3200 mAh de bateria, duas câmeras de 12 megapixels, sendo que a secundária é de zoom, tela de 6.4 polegadas, a resolução 1080p e tudo mais. Abrindo aqui a aba Todas as especificações, a gente vê que infelizmente ela é um pouquinho antiga. Tipo, como eu vou explicar isso pra vocês? Essa versão da ROM que eu instalei é a versão do Airfan que ele fez dia 20 de março. Que eu ia falar 3 de março. Mas enfim, ele fez dia 3 de março, mas ele fez uma versão meio antiga do Mi Mix 3, que é uma versão muito estável e meio fluida, digamos assim. Então, foi uma... Como eu vou explicar pra vocês? Foi uma boa decisão dele. Porém, a ROM em si, ela é de dezembro de 2018. Bom, basicamente muita coisa está funcionando e tem muitos bugs aqui também, e eu quis mostrar para vocês como que está rodando e tudo mais. A interface está muito bonita, eu estou usando a Poco Launcher aqui, deixa eu fechar essa parada. A interface está muito bonita, eu estou usando um teminha da One UI da Samsung, e abrindo aqui o CPU-Z para mostrar para vocês o uso de memória RAM dessa MIUI, que inclusive tipo, é uma ROM gigantesca. Quando eu instalei quase que não tinha memória no sistema do Moto X2 para instalar ela, e jovens, fica em torno de 38% de memória RAM disponível. Em outras palavras, de 1000 MB para cima. Infelizmente, o maior bug que você vai encontrar nessa MIUI é que ela não está reconhecendo no PC. Em outras palavras, se você quiser passar suas músicas, fazer o que, né? Se você quiser mexer no PC, tipo passar alguma foto, fazer o que, né? Então tenha em mente. Na real, tipo, eu faço esses vídeos mais para vocês verem como que tá rodando. Eu não tô aqui para incentivar você a instalar, por mais que eu vá deixar um processo de instalação aí no final desse vídeo. Mas enfim, a câmera tá funcionando normalmente, porém a câmera estoque da MIUI não tá funcionando por motivos óbvios, não é o Mi Mix 3, então é uma câmera para os drivers do Mi Mix 3 e tudo mais. Abrindo as configurações aqui, você acha as opções de slider do Mi Mix 3, configurações do slider, que mostra que, tipo, se fosse um Mi Mix 3, obviamente, você poderia abaixar o slide para tirar uma selfie, ou para abrir as ferramentas, ou para abrir algum aplicativo que você tivesse afim. E dá para você controlar os sons também do Mi Mix 3, caso tivesse um slider e caso fosse o Mi Mix 3. Infelizmente meu alto-falante tá mega baixo aqui, deixa eu... Acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos. Bom, apesar da MIUI tá muito mais fluida do que a versão anterior que eu fiz vídeo, que era uma versão baseada na MIUI do Redmi Note 7, aqui temos esse bug do USB, que é um puta bug zoado, mano. Porém a bateria tá muito boa. Se você abrir aqui a aba de bateria, deixa eu ver se eu acho ela, aba de bateria de desempenho... uso de energia, hardware, eu fiz 8 horas e 26 minutos e ainda tem 15% de energia. Tudo isso com 3.000 mAh no Moto X4. As opções de Wi-Fi estão funcionais, Bluetooth estão funcionais, Dual GPS estão funcionais entre aspas, porque o Moto X4 não tem Dual GPS, que no caso do Mi Mix 3 ele tem um GPS mais avançado, que essa tecnologia foi lançada no Xiaomi Mi 8, por exemplo. Lanterna, funcional, porém uma coisa que não está funcional é o modo leitura, que quando você ativa, você vê que não tem diferença nenhuma na sua tela. Que o modo leitura é aquele modo que deixa sua tela um pouquinho mais laranja e tudo mais. Eu acho que vocês conhecem em si. Uma função muito maneira que eu estou usando muito nos últimos dias nessa MIUI em si é que quando você abre as suas configurações, você vai aqui na aba de tela, você acha a opção resolução da tela, que você consegue trocar entre 1080p a 720p.
E com isso você consegue economizar energia, você consegue deixar o seu aparelho mais fluido, porque quando ele roda em 720p numa resolução menor, ele usa menos a GPU e tudo mais, e eu tô usando muito essa parada. Agora que eu botei em 720p, visualmente dá uma diferença, em 720 não, em 1080p, visualmente dá uma diferença, mas no vídeo provavelmente não deve dar, até porque eu tô sentindo que a qualidade desse vídeo tá um pouquinho ruim. Enfim, outra coisa que tá funcional aqui, que é muito maneiro, são os gestos biométricos, que você consegue usar os gestos da Motorola nessa MIUI, eu achei isso muito maneiro. Recente, você desliza da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, meu Deus, não lembro. Mas enfim, o uso de memória RAM também mostra aqui, a opção de tela dividida e tudo mais. É literalmente a MIUI do Mi Mix 3 portada pelo Airfan, que é o nome do desenvolvedor dessas GSIs do projeto Treble. Inclusive o mesmo cara que fez a GSI do Android Q que eu postei aqui esses dias, inclusive. Bom, abrindo aqui na aba Device, você vê tipo o codinome do Mi Mix 3, Mix 3 Pegasus e tudo mais, porém aqui no Manufacturer já aparece Motorola. Na aba de configurações da launcher da Xiaomi em si, temos várias funções como App Vault, eu não sei pronunciar isso inclusive, a opção da grade de aplicativos, muito maneira. Quando você abre a launcher estoque sem ser a Poco Launcher, você vê que ela não acompanha em relação à cor. Quando um wallpaper está muito branco na Poco Launcher, as letras ficam escuras. Eu gostava muito daquilo. Mas enfim, temos uma aba lateral aqui que você consegue limpar sua memória, temos vários atalhos, inclusive, contador de passos. É uma ROM muito maneira. Se não fosse aquele bug do USB que não reconhece no USB, dava para ficar nela aqui por muito tempo. Inclusive, eu estou usando ela vai fazer uns 3 dias para fazer esse vídeo, contar as minhas experiências com ela para vocês. E eu estou usando normalmente. Os únicos bugs que eu senti, de fato, foram esses. A opção de tela cheia são os gestos da MIUI, que são gestos incríveis que quando você ativa, a barra de navegação simplesmente some e você consegue voltar apenas deslizando para sua lateral. Você consegue abrir o menu de recentes, deslizando de baixo para cima, é muito bem feito, são gestos de fato incríveis. E basicamente eu não tenho muito o que falar a respeito dessa MIUI, por um motivo simples, eu já fiz um vídeo a respeito da MIUI aqui no canal. Porém eu quis trazer essa do Mix 3 com as poucas novidades que eu mostrei para vocês, como a troca de resolução, por exemplo, simplesmente porque eu achei ela mais fluida do que a versão que eu usava. Bom, eu tô mexendo aqui há meia hora e não tinha aberta. Enfim, uma parada que eu vi aqui, que temos o wallpaper do Mix 3 em si, que eu achei um wallpaper muito bonito, deixa eu aplicar ele aqui, e aplica na tela de bloqueio e ao mesmo tempo na tela inicial. Voltando lá, eu curti muito esse wallpaper e as ROMs do projeto Treble são muito maneiras. Eu gostei muito dessa transparência aqui, inclusive, da barra de status. E voltando no que eu estava falando, as ROMs do projeto Treble me deram a oportunidade de testar o Oxygen OS, o Android Q antes de todo mundo, me deram a possibilidade de testar a própria MIUI que eu estou mostrando aqui para vocês em si, que é uma ROM muito maneira, eu respeito muito a Xiaomi, mesmo o meu Xiaomi Mi A2 tendo me deixado na mão, eu até hoje não esqueço aquela parada, mas enfim, voltando aqui para nossa tela inicial, abrindo aqui o app de temas, e aplicando o tema convencional, os temas estão funcionais inclusive. Eu gosto muito desse tema aqui do Android Pie do Mi 9, e esses temas eles trocam a fonte, eles trocam os ícones da launcher, eles trocam tudo, mano. São temas de fato surpreendentes. Voltando aqui, tinha um tema desse que tinha um live wallpaper, é esse daqui, que é na tela de bloqueio inclusive. Não sei se vocês estão entendendo que conforme eu mexo o aparelho, por dentro ele vai mexendo. É tipo um tema do Mi 9 Explorer, digamos assim. Enfim, eu curto muito a MIUI por causa desse tipo de coisa. É uma coisa meio besta? É uma coisa meio besta, mas eu curto. Abrindo aqui as configurações, por exemplo, já que é um teminha do Android puro, você vê tipo toda uma interface maneira, porém, basicamente é aquilo. Eu já fiz um vídeo da MIUI, eu só tô fazendo aqui para mostrar as novidades dessa versão do Mi Mix 3, que a primeira era do Redmi Note 7. Basicamente é isso, eu vou pular pro método de instalação.
eu não lembro que eu gravei o método de instalação antes de gravar esse vídeo aqui, porém, basicamente você vai precisar de um aparelho compatível com o projeto Treble, você vai precisar do modo TWRP instalado no seu aparelho e de bootloader desbloqueado. Se você não tem nenhum desses três, feche esse vídeo agora que a gente vai para o método de instalação. Eu só quis mostrar para vocês como tá rodando aqui no Moto X4, enfim, vamos para o método de instalação. E para fazer a instalação da MIUI do Mi Mix 3 no Moto X4, você vai precisar de bootloader desbloqueado do modo TWRP e você vai apertar o botão de liga, desliga e volume para baixo simultaneamente para entrar na tela Flash Boot, essa telinha aqui. Após isso, a gente vai conectar o nosso aparelho no nosso computador para entrar no modo TWRP. Como eu optei por não instalar o modo TWRP no meu Moto X4, eu entro no modo TWRP utilizando a seguinte forma. Eu aperto, desculpa a sujeira grotesca aqui, isso é só poeira, mas mesmo assim tá sujo. Eu aperto o botão Shift e o botão direito do mouse, daí aparece essa opção aqui. Abrir prompt de comando aqui, essa primeirazinha aqui, foca. Enfim, eu acho que vocês viram onde está meu dedo. A gente dá um toque nela aqui e vai digitar o seguinte comando. Fastboot boot x44.img. Após isso a gente dá um Enter e quando a gente dá o Enter, automaticamente o nosso aparelho já entra no modo Fastboot. Modo Fastboot não, no modo TWRP, foi mal. Mas enfim, o aparelho carregou o modo TWRP. No modo TWRP, antes de fazer a instalação da MIUI, você vai precisar instalar a Lineage 16 do próprio site do Airfan. Você vai aqui em Wipe, Advanced Wipe, vai selecionar Dalvik, Data e System e deslizar a aba inferior. Para isso limpar essas partições limpas. Você vai em Install e vai selecionar a Lineage do Airfan, que eu vou deixar o link na descrição, que é a Lineage que está no site dele. Você dá um toque aqui, desliza a aba inferior e aguarda a instalação da sua Lineage OS. Lembrando que como o aparelho tem partições A e B, pode demorar um pouquinho para fazer a instalação, afinal precisa completar o Step 1 e logo após o Step 2. A primeira partição já foi instalada, agora falta o Step 2 de 2, já que o Step 1 de 1 já terminou basicamente. E lembrando que quando terminar você vai precisar ir em Reboot e selecionar a partição que você não estava usando, porque a instalação é feita assim. Exemplo, se o seu aparelho liga na partição A, você tem que ir em Reboot e selecionar a partição B. Em todos os aparelhos com partições A e B, o processo de instalação da Lineage 16 é assim. Para você saber se o seu aparelho tem partições A e B, eu recomendo o aplicativo Treble Check ou Project Treble. A segunda parte, essa partezinha aqui onde está meu dedo, se ela estiver em vermelho, o seu dispositivo tem partições apenas A. Se ela estiver verde, o seu dispositivo tem partições A e B e precisa fazer tudo o que eu estou falando. Mas enfim, voltando lá, Step 2 de 2. A instalação foi terminada. Após isso, você vai aqui em Reboot. Se o seu aparelho ligou na partição B, você seleciona o slot A. Eu acho que deu para vocês entenderem. Ignore esse erro aqui que deu. Bom, agora que ele está na partição A, você vai selecionar Bootloader, já que a gente vai dar o mesmo comando para entrar no modo TWRP, aquele comando que a gente deu no nosso computador. Voltando no nosso PC empoeirado aqui, o comando é o mesmo, fastboot boot, o nome do twrp.img. Você vai dar um Enter e quando dá o Enter, o aparelho já entra. Após isso, você espera ele carregar o modo TWRP. Carregando o modo TWRP, você vai dar um wipe data só para garantir, caso tenha algum arquivo de dados da Lineage. Após dar o wipe data, você vai em Install e já vai instalar a sua MIUI. Você vai aqui em Install Image, desliza aqui, seleciona MIUI A e B, dá um toque nela, seleciona System e desliza até a instalação começar. Flasheando imagem de sistema. O processo de instalação não costuma demorar muito, ainda bem. Eu já adianto que é mais rápido do que a instalação da Lineage, que tem que ficar instalando na partição A e B e tudo mais. E essa MIUI tem como base o Mi Mix 3, ou seja, é o software do Mi Mix 3, o que acaba sendo uma parada muito boa. Ela está mais fluida do que a versão que eu trouxe aqui esses dias do Redmi Note 7.
Enfim, instalação terminada, você vai precisar instalar o Permissiver. Você vai em Install e seleciona o Permissiver que eu renomeei como Permi. Mas enfim, você dá um toque nele, desliza a aba inferior, instalando o Permissiver, instalando e apenas aguarde. Lembrando novamente para o óbvio, você vai precisar de bootloader desbloqueado e do modo TWRP instalado no seu aparelho. Após instalar o Permissiver, infelizmente essa MIUI ela tem um bug nos gaps, ou seja, você não consegue adicionar sua conta do Google normalmente. Então você vai em Advanced, vai em File Manager, vai em System, espera aí que tem que montar o System, eu sou burro, vai aqui, monta o System, após montar o System, você vai em Advanced, File Manager, seleciona a aba System e logo após seleciona a aba System novamente. Eu acho que a gente já selecionou duas vezes, selecionou System/System. Enfim, aqui você vai em Private App e vai apagar os dois seguintes arquivos, as seguintes pastas no caso, GMS Core e o Google Play Services, ou Google Services Framework, na verdade. Achamos o GMS Core, que é essa pasta aqui, você dá um toque nela, vai aqui no azul, vai em Delete, desliza a aba inferior e pronto. Voltando lá no File Manager, você vai apagar o Google Services Framework, que seria essa opçãozinha aqui, dá um toque nela, vai no azul, vai em Delete, desliza a aba inferior e pronto. Após isso, você volta no início, vai em Install e seleciona seus gaps. Desliza e a instalação dos gaps vai ser feita normalmente. Caso o seu aparelho dê esse erro de memória de sistema insuficiente, que significa que na minha partição de System eu já estou gastando 2.3 GB, porque a MIUI é muito gigante, eu acho que quem conhece a MIUI sabe disso. O que eu faço para contornar isso? Eu vou em Advanced, vou em File Manager e apago algumas coisinhas na minha partição de System que eu não uso. Exemplo, a MIUI câmera, ela não funciona no Moto X4, porque o Moto X4 não é da Xiaomi. Daí eu vou e apago. Eu apago alguns arquivos assim, até o limite voltar no caso. Outro exemplo é a galeria da MIUI, que eu não curto muito. Dou um toque nela, vou no azul, vou em Delete e apago. Eu vou apagar só mais uma coisa e testar. O player da Xiaomi que eu não curto, vou no azul, Delete e apago. Deixa eu ver se agora vai instalar. Vamos em Install, seleciona os gaps, desliza, e isso é normal, viu? Porque a gente está instalando o software de um top de linha, do Mi Mix 3. Isso no Moto X4, tá ligado? Intermediário de 2017. Então isso é normal. E agora, como vocês puderam ver, a instalação já foi. O que isso significa? Explicando novamente. Significa que a partição de sistema de alguns devices tem um limite e que esse limite chegou, e para isso eu precisei ir no File Manager, que eu achei indo na aba Advanced, File Manager, e apaguei alguns arquivos da pasta System/Private App. Eu acho que deu para vocês entenderem. Mas enfim, os gaps estão instalando, os aplicativos do Google, instalado. Instalou sem erros, que apareceu aquele erro lá na hora, mas enfim, é do arquivo anterior que a gente estava instalando antes de fazer o que a gente fez. Eu vou instalar uma disk só porque eu estou afim de acesso root mesmo, mas se você não quiser acesso root, você não precisa fazer instalação. Uma disk é só para acesso root e para alguns módulos, mas enfim, após a instalação você vai em Reboot System, que vai aparecer aqui do lado, e você já pode ligar seu aparelho normal, que vai conectar na sua conta do Google e vai ligar normalmente. E lembrando, não esquece de instalar o Permissiver, esse arquivinho aqui, Permissiver by Airfan. Não esquece de instalar o Permissiver, pelo amor de Deus. Eu tô segurando esse celular fora do tripé, olha o estado do meu dedo, de tanto segurar esse celular para eu gravar. Olha que bagulho bizarro. Mas enfim, voltando no Moto X4, uma diz que terminou, você vai em Reboot System, vai em Não Instale, que é essa opção aqui, e vai aguardar o seu smartphone reiniciar normalmente. 9 minutos aqui de instalação, que bagulho complicado, mas enfim, só esperar ele ligar. A boot animation do Mi Mix 3 já apareceu ali, meu dedo continua todo zoado. O tempo de boot varia de uns 3 a 5 minutos, varia muito de aparelho para aparelho, então relaxa. Se apareceu a tela de boot, vai ligar. Aqui embaixo tá
os 3 pontinhos, que significa que está carregando. A Boot Animation do Mi Mix 3. É um software muito bonito e pelo menos quando eu testei aqui estava muito estável, estava bem fluido inclusive. Os únicos bugs que eu encontrei, se eu não me engano, era que os aplicativos de música, por exemplo, não liam o cartão de memória. O cartão de memória funcionava no gerenciador de arquivos e tudo mais, mas se você tinha um aplicativo de música, o Google Play Música, com músicas no seu cartão de memória, por exemplo, ele não lia, não significa que não funciona, muita calma. Mas enfim, curti muito o software, esperar ligar aqui. A tela já ficou um pouco mais escura, significa que a gente está perto do aparelho terminar o boot. Mix 3. E se você tá vendo isso, provavelmente eu já postei o vídeo da Oxygen, que caso você não saiba, eu tô gravando tudo no mesmo dia porque eu vou devolver esses Moto Gs em breve e eu tô precisando de vídeo. Basicamente é isso. Ainda tá carregando aqui. Xiaomi Mix 3. Isso é bom até pra quem quer ter uma experiência com a MIUI e não tem condições, tá ligado? Você pode rodar o software da Xiaomi sem ter um Xiaomi. Isso é muito bom. Diferente da Oxygen, o boot aqui demora. Eu peguei ele bem quando ele finalizou o boot, mas enfim, demorou uns 5 minutos, hein? De 5 a 6 minutos, então tenha isso em mente. Finalizou o boot aqui agora, ligou. Deixa eu aumentar um pouco o brilho aqui. Lembrando que, se eu não me engano, o bug do brilho automático ainda tá, que o brilho automático ficava meio bugado às vezes. Deixa eu abrir as configurações. Acho que deu pra entender. My Device, Mix 3, tudo mais. Enfim, ligou, tudo funcionando e foi.